Boa tarde, obrigada por estarem desse lado a assistir a uma estranha palestra neste Poesia Azul, que este ano teve que ser à distância. Estou aqui em minha casa e agradeço ao Fernando Cabrita o convite que me fez. A Câmara Municipal de Olhão permitiu que fosse neste ambiente aqui, porque eu tenho uma série de livros, uma série de coisas que quero mostrar e torna-se mais simples. Convidaram-me para falar sobre poesia helenística, que é uma poesia que se desenvolveu na Grécia pós-época clássica, a partir do século IV, aliás, põe-se normalmente como data de referência a morte de Alexandre, em 323 a.C., e que vai até ao início do século I, ou há quem fale em século II, que é quando a Grécia capitula administrativamente para Roma. Mas, como nós sabemos, a Grécia capitulou por um lado, mas manteve-se como centro influente ou como cultura influente em todo o mundo romano e para o Oriente, que aliás, esta época helenística que mostra isso mesmo, é esta expansão da cultura grega por todo um território muito vasto. Este meu interesse pela literatura helenística, por esta época, começou curiosamente a partir da arte. Nós temos ideia daquelas estátuas e conhecemos as estátuas clássicas, com toda a sua pureza, das suas linhas, mas temos na época helenística, vou mostrar aqui assim uns postais, espero que se veja bem, este postal, por exemplo, que é chamada uma velha bêbada. Vemos as rugas, vemos que ela está com uma coisa na mão para beber, e vemos a pouca elegância que tem uma pessoa nesta circunstância. Ou o rapaz com o espinho no pé. Nós conhecemos o rapaz com o espinho no pé, que é um rapazinho elegante e muito bonito, e conhecemos este com um aspecto grotesco, um lábio grosso, que é uma sátira, uma paródia, precisamente ao outro. É uma época muito mais desta paródia, é uma época em que o homem já não tem uma ligação à sua polis, à sociedade tão próxima, porque está num mundo globalizado. Não sei se isso vos diz alguma coisa. E, portanto, é um homem muito mais individualista, e a sua relação com os outros também passa por isso, e também a sua relação com a arte e com a poesia. Bom, aqui que vos trago, em primeiro lugar, é um autor de teatro. Vão dizer, mas teatro é poesia. Sim, no mundo antigo teatro é poesia. Menandro, que agora tem uma obra completa traduzida pela professora Fátima Sousa e Silva da Universidade de Coimbra, está disponível na imprensa nacional Casa da Moeda, e a grande diferença entre Menandro, que é o autor mais paradigmático desta chamada comédia nova, é o facto de ter o foco, deslocalizar-se de uma comédia mais política, como a de Aristófanes, para uma comédia mais ligada aos assuntos da casa, aos assuntos do dia-a-dia, assuntos amorosos, amantes que não têm facilidade de se encontrar porque o de ficarem juntos, e portanto toda a trama é à volta dessa busca da rapariga pelo rapaz, do rapaz pela rapariga, de um pai avarento, e depois há um criado que é esperto, às vezes ao cozinheiro, à cortesã. Portanto, uma série de personagens que depois nós vemos aparecer mais estilizadas também na comédia latina. Portanto, todos estes autores não cortam necessariamente com o anterior, mas vão incorporando novas coisas, vão mudando e vão adaptando ao seu tempo. Uma outra característica que Menandro tem em relação a Aristófanes é, por exemplo, a linguagem. É uma linguagem sem obscenidades. Aristófanes tem textos com quem conhece sabe que tem as obscenidades, o palavrão. Aqui em Menandro já não há isso. Foi um autor que é um autor do século IV, foi um autor que ainda sobreviveu bastante até ao século VII, VIII da nossa era, e a partir daí foi perdendo a sua força precisamente pelo tipo de língua que usava, chamada koiné, um grego comum, e nas escolas achavam que não era um grego puro, como o grego de Atenas, o ático. Enfim, a verdade é que depois se perdeu muita coisa, mas os latinos, como ele foi o seu inspirador, nós felizmente temos a referência aos nomes das peças e temos bastantes fragmentos. A peça completa só misantropas, outras são fragmentos, mas dá para termos uma ideia de como era este autor. Eu tinha aqui selecionado um bocadinho para ler, só para verem como é que era esta personagem do avarento, que é alguém que de facto não quer, ou misantropo, que é o nome que dá à peça, que é alguém que não quer ter contacto com os outros. Diz ele, depois de alguém ter ido à sua casa, porque o rapaz quer falar com ele,
quer perceber quem é a rapariga que ele viu, uma rapariga porque se apaixonou, mas este Cnémon não está para isso. E diz assim: depois de uma destas, não era por ser um tipo de sorte? Por dois motivos. Porque arranjou umas asas e nunca se encontrava com os passantes na terra. E porque conquistou um poder tal que transformava em pedra todos os que o aborreciam. Se eu pudesse ter um assim, nada haveria em maior número do que estátuas de pedra por toda a parte. Esta vida hoje em dia não se pode suportar, irra. Já me enfiam pelo campo adentro e toca a palrar. É que tenho o costume de passar um tempo junto à estrada, se calhar, só se for por isso. Eu penso que cultivo essa parte do campo para evitar os passantes. Já avançam pelo monte acima. Oh, que fartura de gente! Pobre de mim! Olha, ainda sobrou ali um diante da minha porta. Pronto, que é o tal rapaz que quer vir falar com ele e ele desandam. Acho que se vão divertir. Aproveitem. Temos agora a tradução portuguesa de Menandro. Espero um momento de publicidade, mas não deixa de ser um momento de publicidade às obras que já existem traduzidas em português, que tanto tempo esperámos por elas. Além de Menandro, que de facto se destacou no teatro, temos um outro autor muito conhecido que é Teócrito. Teócrito cultivou um género chamado os idílios, que significam pequenas formas, e foi também considerado o pai do bucolismo, a poesia bucólica, aquela poesia que se passa no campo, no ambiente pastoril, os pastores conversam uns com os outros, mas não é dessa que eu vou falar, dessa mais propriamente. Vou ler-vos aqui um bocadinho de um idílio em que a personagem principal é Polifemo, portanto uma personagem mitológica e não um pastor, e esse gigante que já aparece na Odisseia, aqui está apaixonado por uma rapariga, pela Galateia, e dirige-se a ela, de alguma maneira, criticando o facto de ser julgado pelo seu exterior, que não é certamente um exterior bonito. Eu vou usar este livro de Frederico Lourenço, a poesia grega de Hesíodo, de Teócrito, porque é uma nova tradução e tem uma série de idílios, inclusive este que vos disse, que se chama O Ciclope. Eu não vou ler todo, vou só ler um bocadinho, porque apesar de ser um idílio amoroso, tem esta vertente do bucolismo aqui, porque o Polifemo se diz pastor das suas ovelhas e dos seus banhos, e trata os seus queijos, etc, etc. Ele diz: ó branca Galateia, porque rejeitas quem te ama? Ó mais branca que o coalho, mais macia que o cordeiro, mais arisca que a novilha, mais lustrosa que a uva nova. Porque assim te aproximas quando o doce sono me domina, mas logo te retiras quando o doce sono me abandona, e foges como uma ovelha que viu um lobo cinzento. Depois continua a falar e diz assim: eu sei linda donzela por que razão foges de mim. É porque tenho um sobrolho hirsuto em toda a testa, sobrolho único, que se estende de orelha a orelha, e por baixo tenho só um olho e ampla narina em cima do meu beiço. Mas assim, como sou, apascento 1000 vacas, ordenho-as e bebo o melhor leite. Não me falta queijo, nem no verão, nem no outono, nem no pino do inverno. As prateleiras estão sempre carregadas. Sei tocar cirinhos como ninguém dos ciclopes daqui. Canto-te, amada maçã doce, assim como a mim, a miúda meia da noite. Estou a criar para ti 11 gamos, todos adornados com coleiras e 4 crias de urso. Mas ela de facto não se aproxima dele e ele lamenta-se, diz que a culpa é da mãe, que a mãe nunca lhe deu uma palavra de apreço, e ele diz: queiras ser pastora comigo, queiras ordenhar o leite e solidificar o queijo com ácido coalho. É a minha mãe que me prejudica, é dela que me queixo. Nunca ela te disse palavra amável a meu respeito, embora me veja a ficar mais magro dia para dia. Dir-lhe-ei que a cabeça e ambos os pés me doem para que ela sofra, já que eu também sofro. Portanto, este fisicamente o amoroso vai perdendo força, vai ficando mais magro, e isso vem da antiguidade. Ainda hoje nós temos essa temática do amoroso que vai definhando. E no final termina: muitas donzelas me convidam a passar a noite com elas e riem-se todas quando lhe dou ouvidos. Parece claro que em terra aparente ser alguém. E termina assim o poema: assim Polifemo apacentava o seu amor com música e passou melhor do que se tivesse gastado dinheiro. Portanto, aqui um toque de humor neste final. Este toque de humor aparece mais vezes em Teócrito. Um dos idílios de que mais gosto, que é impossível não falar dele, vou tentar não ser muito longa, mas é difícil não falar dele e não o ler, que se chama As Siracusanas. As Siracusanas, eu gosto muito deste idílio porque ele parece uma pequena peça de teatro. Também, como disse há pouco, o teatro era poesia. E
este diálogo, este bocadinho que eu vos vou ler, vão perceber como, neste diálogo, vão perceber como há muita proximidade com o nosso mundo contemporâneo. Isto passa-se no século III a.C., mas podia passar-se agora. Então vou ler este bocadinho. Vou tentar fazer duas vozes, que são estas duas amigas, uma vai citar a outra. Portanto, o idílio começa imediatamente assim, com a Gorgo a falar. Praxima está em casa, diz a Praxima. Gorgo querida, há que tempo, estou em casa sim. Até acho um espanto que agora tenhas vindo. Vem uma cadeira e eu não é para ela, atira também uma almofada. Diz a Gorgo, está ótimo assim, senta-te. Diz a Gorgo, ai desta vida desgraçada. A custo me salvei até vós, Praxima, de tanta multidão, de tantas quadrigas. Por toda a parte, calçado militar, por toda a parte, homens de capa. Mas que caminho interminável. Tu vives sempre cada vez mais longe. Diz a Praxima, isto é aquele louco. Vai para o fim do mundo e comprou um covil. Pois isto não é uma casa. Para que não fôssemos vizinhas uma da outra, por despeito, mau e invejoso, sempre o mesmo. Diz a Gorgo, não falas assim do teu marido, querida, do Dinon, quando o miúdo está presente. Vê a mulher como ele olha para ti. Anima-te, Zopírio, doce menino. Ela não está a falar do paizinho. Diz a Praxima, o miúdo entende, valha-me a deusa. Diz a Gorgo, o paizinho é lindo. E a Praxima, pois esse paizinho há dias eu digo-lhe, papá vai à loja comprar nitrato e tinta vermelha. Trouxe o sal, esse homem 13 côvados. Diz a Gorgo, o meu é a mesma coisa. Dioclides é a ruína do dinheiro. 7 dracmas de pelos de cão, restos de alforjes velhos, 5 pelos comprou ele ontem, tudo uma porcaria. Trabalho sobre trabalho. Mas vai, põe o vestido e a tua capa. Vamos ao palácio do fortunado rei Ptolomeu para vermos o Adonis. Ouço dizer que algo de belo a rainha preparou. Diz a Praxima, em casa de rico, tudo é rico. Diz a Gorgo, as coisas que vires, poderás contá-las a quem não viu. Está na hora de irmos. E pronto, e a peça, o idílio continua com as duas mulheres que saem à rua, a grande movimentação que é uma metrópole como Alexandria, bem diferente da Atenas, e, portanto, esta relação do homem com a sua cidade é bem diferente quando estamos numa cidade em que as pessoas já não se conhecem e não têm uma relação de proximidade e de uma sobrevivência comum, é muito uma sobrevivência individual. Teócrito tem, além destes poemas, também tem uns poemas que são atribuídos, como seja que tem aquilo que podíamos chamar hoje poesia visual, poesia concreta, como se diz que os gregos inventaram tudo, eu digo também inventaram esse tipo de poesia. Bom, não talvez com a intenção que no século XX os poetas desenvolveram essas formas poéticas, mas não deixa de ter essa dimensão. Por exemplo, este poema chama-se Syrinx, eu espero que estejam a conseguir ver, em que tem a forma de uma siringe, uma flauta de Pan. Pensa-se que não terá sido Teócrito, até porque na época de Teócrito as flautas de Pan seriam retangulares, as canas todas do mesmo tamanho, e seria através da colocação de cera de mais ou menos cheias, encher mais ou menos essas canas, é que faria a diferença dos sons e não o próprio tamanho das canas. De qualquer maneira, a ideia está cá e era essa que queria mostrar. Símias, um outro poeta também tem um poema como, por exemplo, este, que são as asas, e nós conseguimos ver como se fossem duas asas. Portanto, o poema está escrito de maneira aumentando ou diminuindo o número de palavras para criar um efeito visual, e tem aqui outros, como por exemplo o machado também, portanto um machado com as duas partes dos gumes, e isto são estes poemas visuais que estou-vos a mostrar por graça, que acho que não deixa de ser interessante perceber como também havia nesta altura um certo desafio às formas tradicionais. Há um livro que se chama Traduções Portuguesas de Teócrito, de Nuno Simões Rodrigues, que tem recepção de Teócrito em português. Tem aqui um poema de David Mourão Ferreira, por exemplo, sobre um idílio que se chama As Feiticeiras, que é o idílio segundo, mas não é esse que eu vou ler. Vou ler um que glosa um idílio que também não sabemos ser bem de Teócrito, que é o Ladrão de Mel, que em Teócrito tem 10 versos, penso eu, mais ou menos 10 versos, e vou-vos ler uma tradução do século XVIII, de Pedro Andrade de Caminha, que diz assim: de uma abelha o amor na mão mordido, chorando a mãe se foi todo espantado, ser tão pequena há ferido e ficar de ferida tão cortado. Vênus, vendo o menino assim corrido, e da dor grande e nova tão tornado, lhe disse: deixa os choros e os espantos, também és pequeno e feres tanto. Portanto, Eros, como sabem, uma das suas características é ter as setas que ferem os amantes e as consequências desse amor
muitas vezes são nefastas. Às vezes faz apaixonar quem não devia. A mitologia tem muitos desses casos. No século XIX, um anónimo fez também aqui uns versos, umas quadras. Amor formigueiro, por acaso um dia de doces com meias os favos colhia. A abelha maldosa que nota o brinquedo imprime ao goloso o seu ferrão num dedo. Eis amor dorido que insofrível geme, sacode a mãozinha e eu acho-lhe espreme. Rebrama, estrabocha e a Vênus querida, pulando-lhe mostra a roxa ferida. Do efeito espantado, pergunta-lhe, indaga, porque um vil inseto motiva tal chaga. Ai, admiras-te, a mãe risonha o aconselha. Não és tu nos golpes igual a uma abelha? Também és pequena da idade infantil e os farpões que lanças golpeiam 100.000. Portanto, temos aqui o Teócrito na poesia portuguesa, como eu disse, no livro de Lavínia Ferreira, mas também no século XX, e certamente vamos encontrar umas coisas no século XXI, se eu procurar, não o fiz. Outro poeta que se destaca nesta época é Calímaco, já aparece nesta antologia de Frederico Lourenço, que inclui Calímaco, desenvolveu várias formas poéticas, que usam vários tipos de métrica, um deles hexâmetro dactílico, dactilos quer dizer dedo, dactilos tem uma longa, uma breve e uma breve, portanto o ritmo é longa, breve, breve. E isto dá ritmo à língua grega, um ritmo que é difícil para nós traduzirmos na nossa língua portuguesa. Nós fazemos mais a rima e eles têm mais toda esta forma que a métrica nos dá, esse canto e esse encanto que a língua grega tem. Calímaco, tenho aqui, selecionei algumas coisas, ele varia bastante o tipo de formas poéticas que desenvolve. Vou ler uma que diz assim: é poesia à maneira de Hesíodo. Não foi ao último dos poetas que o seu Deus foi buscar inspiração, mas admito que tomou por modelo o que há de mais doce nos versos épicos. Salve, subtis versos, símbolo da insónia de Arato. Portanto, há aqui também todos estes poetas vão buscar aos poetas mais antigos formas que depois revolvem e adaptam à sua maneira. Um dos poetas que nos deixou uma antologia, e que foi muito importante, inclusive também para nós termos a poesia de Calímaco, foi Meleagro. Meleagro foi o próprio antologiador, incluiu-se a si próprio e outros. E dessa recolha que ele fez de poemas, eu penso que foi dele próprio, mas acho que uns 46 poetas, começou a criar-se aquilo que depois se veio formar como a antologia grega, que neste momento está a ser traduzida por Carlos Martins Jesus, professor investigador da Universidade de Coimbra. Estão a ver, há vários volumes já disponíveis. Estes volumes estão gratuitos para download na internet, portanto é a boa coisa que tem. Podem ir à Clássica Digitalia, à imprensa da Universidade de Coimbra, podem comprar em papel ou fazer download em PDF. Aqui selecionei alguns poemas um de Calímaco e dois de Meleagro. De Calímaco diz assim este: se voluntariamente chego ao cabo da festa, censura-me sem fim. Mas se chego involuntariamente, modera então a acusação. O vinho puro e erros me obrigaram. Arrastava-me um deles. Impedia-me o outro controlar as rédeas do meu espírito. Ao chegar, não chamei por este ou por aquele. Apenas beijei a tua porta. Se isto é crime, então sim, sou criminoso. Também vou ler de uma outra antologia, porque também para não ser de Calímaco, quando estive para Meleagro, de uma outra antologia que também existe traduzida. Há muito mais, eu tenho aqui assim no estante da Rocha Pereira, a famosa Ela, de cada edição tem mais poemas, agora felizmente a professora já faleceu, mas foi tendo várias edições e com muita poesia traduzida. Mas esta seleção de Alban Martins, do Mundo Grego, Outro Sol, tem muitos poemas da Antologia Palatina e da Antologia de Planudes. E vou ler aqui um amoroso de Calímaco, em que a amada não corresponde e ele quase que lhe roga, enfim, não é regar uma praga, mas também não lhe deseja muito bem. Possas tu dormir, Conopion, como me fazes dormir a mim, junto deste portal gelado. Possas tu dormir, ingrata, como obrigas a dormir o teu amante, sem que te mova a piedade, nem mesmo em sonhos. Os vizinhos têm pena, tu nem mesmo em sonhos. Mas os primeiros cabelos brancos hão de fazer tembrar tudo isto. Tenho também aqui um poema que eu selecionei, porque está dentro do que foi aqui organizado como epigrama funerário, mas a verdade é que é funerário, porque é alguém que se suicida, mas tem aqui uma dose de ironia e crítica
neste caso a Platão, dizendo: adeus ao sol, que Leão Bruto de Andrácia saltou do alto de uma muralha para o Hades. Não presenciara qualquer desgraça que justificasse a morte, mas lera um texto de Platão acerca da alma. Então, Meleagro, o antologiador, que também tem os seus poemas, e aqui vou ler 2 poemas que têm a mesma estrutura. Portanto, o poeta repete a mesma estrutura, mas varia o nome daquele a quem dedica. Nem flechas folheadas que ferem de desejos, e ninguém, por esse menino juro, pela beleza de ambos, reconheceria quem é Zóio e quem é Eros. Então, repetindo a mesma estrutura, tem um outro. Tivesse Eros de armadura e não asas, e nas costas não levasse arco nem aljava, antes um chapéu, por esse moço gracioso, juro que Antíoco seria Eros, e Eros Antíoco em seu lugar. Bom, eu espero que tenham gostado deste lamirezinho sobre a poesia helenística. Um outro poeta importante, que é Apolónio de Rhodes, que traduziu a Argonáutica, que deu origem também a bastante recepção neste nosso mundo contemporâneo, inclusive no cinema, que apresenta personagens da mitologia com versões que só conhecemos a partir dele, praticamente, e também de Teócrito, porque são de uma época semelhante, nomeadamente o Hércules. É quando aparece o Ilas, o seu jovem apaixonado. Portanto, é um autor que é muito importante. Neste momento a tradução portuguesa estará a aparecer. Nessa altura fica prometido, falaremos nele noutra altura. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade que a Poesia ao Sul me deu por ter feito este convite. Espero que continuem aí em casa a acompanhar os vários vídeos que vão acontecendo. Obrigado pela vossa paciência e boa Poesia ao Sul.